A IPI Central de Presidente Prudente apresenta uma mensagem de Deus para você. Eu tenho uma surpresa para vocês. Quem gosta de surpresa, eu vou pegar aqui atrás, tá bom? Eu tenho uma surpresa para vocês que eu trouxe hoje e eu quero mostrar para vocês porque isso aqui é fantástico. Mas está de costa ainda, tá bom? Só um minutinho. Atenção. Não é um espelho comum. Sabe por quê? De longe parece. Talvez alguns estejam até se vendo aí, né? Se eu der uma viradinha assim, alguns vão se ver, não vão? Mas se você chegar de perto, como eu estou, eu nem vou entrar aqui na frente, esse espelho tem uma mágica. Sabe qual é a mágica? Esse espelho revela duas coisas. A primeira delas você vai gostar. A primeira delas é que tira todo o envelhecimento que você tem na face. Quem quer vir aqui? Opa, já tem voluntários. Depois do culto vamos fazer uma fila e vai custar R$50 para você vir aqui. Só não vai ter jovens aqui nessa fila, né? Adolescentes. Ok. Sabe qual é a segunda mágica desse espelho? Se você chega bem perto, eu não vou chegar perto para você não perceber, porque isso vai ser meio constrangedor para mim. Sabe qual é a segunda mágica? É que esse espelho mostra de fato quem eu sou por dentro. Quem gostaria de chegar perto desse espelho agora? Quem se candidata a vir aqui, e aí você vai ver como você é de fato por dentro. Porque há uma frase que eu vi essa semana que diz assim: a sua aparência você vê no espelho, mas o seu caráter você vê nas suas ações. Mas hoje eu tenho um espelho que vai revelar o seu caráter. Então, se você quiser ver como é que você é de fato por dentro, você pode vir aqui nesse espelho depois, sozinho, para não ser muito constrangedor. Não chame ninguém. Mas sabe a coisa boa desse espelho, mesmo nesse aspecto negativo, é que ele mostra quem eu sou e quem você é por dentro, não para colocar um peso e dizer que vergonha que você pensa isso, que coisa feia que você age dessa maneira. Sabe por que ele nos mostra por dentro? Porque ele quer nos transformar. E à medida que você se olha aqui, você vai ver, puxa vida, eu tenho condições de mudar esse negócio, essa coisa por dentro da minha vida. Você gostaria de se olhar no espelho assim? Que te revela quem você é por dentro, mas te diz o caminho para fazer alguma mudança? Você sabe que isso aqui não é nada disso, não é? Mas a palavra de Deus é. A palavra de Deus é. E esse título que está aqui, A Minha Vida no Espelho, e eu fui pensando nesse título, e a gente foi pensando em como fazer com que a frase ficasse a melhor possível. Primeiro nós pensamos assim: nossa vida no espelho. Não é nossa, é minha, é bem pessoal. Aí eu pensei, a sua vida no espelho. Mas um pastor, ou alguém que vai falar, nunca deve dizer, a sua vida precisa mudar. A nossa vida, não é? Não é só a sua, a minha também. Então eu resolvi colocar minha vida no espelho. Você pode dizer isso? Minha vida no espelho, mais uma vez? Minha vida no espelho. Esse é o espelho da palavra de Deus. É esse espelho que eu quero abrir para você, começando hoje em Tiago. Você pode abrir a sua Bíblia em Tiago, na carta escrita por Tiago. A carta de Tiago é um misto que nos revela quem nós somos e quem podemos ser. Você pode dizer essa frase comigo, para você guardar, se quiser anotar, porque isso vai ser uma linha mestra para os próximos domingos. Ela nos revela quem somos e o que podemos ser.
Você pode repetir essa frase? Ela nos revela quem somos e o que podemos ser. Aliás, toda a Bíblia, ela é como um raio-x, quem somos. E a carta de Tiago, especialmente, que tem uma semelhança muito grande com os ensinamentos de Jesus. Se você pegar o texto das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, pregação de Jesus, e colocar ao lado Tiago, você vai ver que a semelhança do conteúdo é muito grande. Porque tanto Jesus como Tiago e toda a Bíblia desejam que nós vejamos como nós somos de fato e sejamos confrontados, mas nos encha de esperança. Quem a gente pode ser? Em quem nós podemos ser transformados? E é isso que nós vamos ver nesse texto de Tiago. Nós vamos olhar para Jesus, nós vamos conhecer um pouco mais da pessoa de Jesus. E ao olhar para Jesus através dos olhos da escrita de Tiago, nós vamos ver quem nós podemos ser, quem nós podemos nos transformar. O primeiro tema desta série, é o tema de hoje, é o reflexo visto na provação. Esse é o tema de hoje. São poucos versículos e eu quero introduzir aquilo que nos levará durante esses próximos domingos, o reflexo visto nas provações. Esse é o tema de hoje, dentro desta esfera toda de Tiago. O reflexo visto nas provações. A pergunta é, o que é visto na minha vida quando eu vivo dificuldades, quando eu estou perante provações, quando eu estou passando por provas de fogo e de luta, e eu estou sendo confrontado com as situações difíceis que se apresentam na minha vida. Se eu me colocasse nesse espelho que me vê por dentro, o que esse espelho, que é a palavra de Deus, revelaria a seu respeito, a meu respeito? Eu quero ler com você então os primeiros versículos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Até o versículo 4. Eu quero apresentar 3 aspectos básicos nesse texto aqui. O primeiro aspecto é que há uma certeza que você e eu vamos passar por provas. A certeza da provação. A certeza, pode ter certeza de uma coisa, você e eu vamos passar por lutas, por provas. Essa semana foi dia do idoso. Alguém celebrou o dia do idoso aqui? Alguém deu um abraço no idoso? Não é? Semana foi dia do idoso. Se você perguntar para uma pessoa idosa, conte alguma coisa da sua vida. Faça essa pergunta para um idoso. Só que você tem que ter tempo para ouvir, tá bom? Você não pode deixar ele falando sozinho, porque ele vai contar algumas coisas para você. O que você acha que um idoso conta? Na vida dessa pessoa, provavelmente, tanta coisa bacana, tanta coisa boa, tanta coisa fantástica aconteceu. Mas ele provavelmente vai contar algumas histórias bem duras para você. Não que as histórias boas não aconteceram, mas é a nossa tendência, quando olhamos para trás, primeiro enfatizamos a dor, o sofrimento, as perdas, as mortes. Você conversa com um idoso, por exemplo, que perdeu um filho, perdeu um neto.
Nós temos muitas pessoas entre nós, e muitas pessoas mesmo bem novas. Nós temos pessoas novas aqui, nos seus 30, nos seus 40, alguns jovens com 20, e podem contar histórias para nós de dias de grande sofrimento. Não é verdade? Não dá para medir o quanto o sofrimento é maior para um e para o outro, né? Às vezes, conversando com uma criança, o dia que ele caiu da bicicleta e machucou o joelho e se ralou todo, vai ser o dia de maior sofrimento. Mas uma coisa é certa, todos nós temos histórias. Alguém aqui, porventura, não tem uma história de sofrimento para contar? Sabe por que todos nós temos história? Porque a Bíblia diz com certeza que o sofrimento está presente e estará presente na nossa vida até a volta de Cristo. O primeiro assunto que Tiago trata nesta carta, sabe qual é? Sofrimento, provação. Dos muitos assuntos que ele vai tratar, e nós vamos ver alguns deles durante essas próximas semanas, o primeiro assunto que ele se debruça e que ele vai ensinar à igreja é sobre sofrimento e provação. É interessante que isso está presente logo no início. E quando Tiago, olhe, acompanhe o texto, eu quero que você guarde aí esse texto, deixe a sua Bíblia aberta. Quando Tiago se apresenta, ele já dá o destinatário desta carta. E ele diz aí que esta carta é endereçada para quem? A quem? As 12 tribos da dispersão. Bom, só isso já vai nos revelar por que o tema é sofrimento. Quem eram essas tribos da dispersão? Os destinatários desta carta eram cristãos, judeus, convertidos do judaísmo ao cristianismo nos primeiros anos da igreja do Senhor Jesus, no livro de Atos. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Atos, porque é muito importante, porque isso vai nos ajudar, não só para hoje, mas para os próximos domingos. Atos 8. Olhe lá o contexto histórico da carta de Tiago. Tiago escreveu nesta época, então é importante a gente saber o que estava acontecendo nesta época. Atos 8, primeiro versículo. E Saulo estava ali, você pode ler em voz alta comigo, Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram... Ótimo. Versículo 4 agora. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Você está vendo a palavra dispersão aí? Dispersos. O que está acontecendo é que há uma perseguição para aqueles que haviam se convertido ou que estavam se convertendo, e Paulo é um personagem que neste momento é um agente bem forte da perseguição. Vá para o capítulo 11, versículo 19. Olha aí comigo, capítulo 11, versículo 19 de Atos, é uma outra menção a esse fato. Os que tinham sido dispersos, por causa do quê? Da perseguição. É capítulo 11, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de quem? De Estevão. Chegaram até a Finícia, Chipre e Antioquia. Se você comparar, talvez você não tenha percebido isso, mas eu vou te lembrar agora. O texto anterior fala que eles fugiram de Jerusalém para Samaria. Ficava a poucos quilômetros, algumas dezenas de quilômetros, logo ao norte de Israel, bem perto.
Eles fugiram. Mas aqui está mencionando que eles foram para outras nações. Quais as nações mencionadas aqui no versículo 19? Foram para Fenícia, bem ao norte de Israel, no mar Mediterrâneo, onde hoje seria o Líbano. Foram para Chipre, uma ilha cheia de turistas hoje. E foram para Antioquia, onde hoje é a Turquia. Então, eles tiveram que sair mesmo de Israel, de Jerusalém, e ir embora para não serem mortos, estes homens e mulheres. Essa perseguição que começa com uma ação entre os judeus, vai alcançando e vai se abatendo contra todos os cristãos, especialmente aqueles em Jerusalém. Então nós estamos vendo aqui uma situação de fuga. Por isso, 12 tribos dispersas. Lembra do Antigo Testamento, as 12 tribos? Só que agora eles não eram mais identificados por serem judeus, mas cristãos. Judeus que estavam se convertendo, deixando o judaísmo e completando o ensinamento do judaísmo com a vinda do Messias, com o Evangelho de Jesus. Mas eles ainda são identificados como membros das 12 tribos de Israel. Era a origem deles, dentro da raiz da nação de Israel. Mas agora eles fogem, e eu quero dizer a você que os historiadores nos dizem que eles fogem às pressas. Eles não têm tempo. Eles não têm tempo para se prepararem, para fechar conta no banco, para contratar caminhão de mudança, para vender alguns móveis velhos e levar o dinheiro com eles para comprarem novos. Não, eles fogem para não serem mortos, porque a espada está caindo aqui atrás. Então, enquanto a morte e a perseguição vinha alcançando o calcanhar, não é? Eles estavam apertando o passo e indo em busca de refúgio. Mulheres que estavam grávidas tinham que caminhar quilômetros e quilômetros, 200 quilômetros, 500 quilômetros para chegarem a Fenícia, mais 500 quilômetros para chegarem a Antioquia, atravessarem uma parte do mar Mediterrâneo para chegarem a Chipre. Mães com seus filhos, algumas já viúvas, porque primeiro eram mortos os homens, tinham que sair correndo sem como pegar nada da mudança, para irem em busca de refúgio e de proteção. Só que havia um problema. Sabe qual era o problema? Qual que é a diferença daqueles cristãos, daqueles refugiados, com o pessoal que está fugindo hoje da Síria? Com o pessoal que está fugindo hoje do Afeganistão? Sabe qual é a diferença? Estes de hoje estão fugindo em direção a que continente? Europa. Sabe por que eles estão vindo para o Ocidente e não para o Oriente? Porque eles sabem que há liberdade no Oriente. No Ocidente, quando eles buscam os países da Europa, eles não estão, a gente tem às vezes uma noção muito errada. Gente, eles não estão buscando grana, dinheiro. Porque se você for na Alemanha hoje, você vai ver turcos, você vai ver pessoas do continente africano vivendo numa situação muito difícil. Eles não estão indo em busca de dinheiro, de riqueza, eles estão indo em busca de liberdade, de proteção básica dos direitos humanos. E porque na Europa eles sabem que há uma herança judaico-cristã de formação da cultura europeia, a influência do cristianismo, da democracia, dos direitos humanos, eles vão em direção a esses lugares. Seria muito mais fácil eles cruzarem do lado oposto e eles poderiam ir para o Irã, para o Iraque, poderiam ir para o Kuwait,
poderiam ir para outras nações islâmicas, eles não teriam dificuldade de língua, não teriam dificuldade religiosa, poderiam continuar sendo, muitos deles, muçulmanos lá. Mas eles estão em busca de vida, de liberdade, de proteção. Sabe qual é a diferença, que eu fiz a pergunta, entre eles e aqueles que nós estamos mencionando aqui? A diferença é que onde eles chegavam, a perseguição continuava. Você já pensou nisso? É certo que muitos estão morrendo hoje, porque não conseguem nem chegar ao continente europeu, não é verdade? São impedidos de entrar. Alguns deles têm um pé na frente assim, não é? Que faz o homem cair com uma criança no colo. Tem algumas coisas muito horríveis. Mas muitos deles estão sendo abrigados. Mas naqueles dias da igreja de Jesus, o que acontecia é que onde eles chegavam, a perseguição já estava lá. Pense nisso. Para onde você for, haverá perseguição. Sabe por quê? A perseguição vinha de dois lados. A perseguição vinha dos judeus que estavam espalhados por todo canto. Então um judeu convertido saía de Jerusalém e ia para Chipre. Lá também estavam judeus. E esses judeus iriam levantar perseguição contra os seus patrícios. Mas não apenas essa perseguição religiosa, que era a perseguição dos judeus, mas a perseguição política. Porque havia uma outra ponta de perseguição sobre os cristãos naqueles dias, que era a perseguição do Império Romano. Quem não conhece, depois, não nesses dias aqui, as histórias dos leões nos estádios romanos. Quem nunca ouviu sobre cristãos sendo amarrados em postes e envoltos em betume para iluminar a cidade de Roma? Então havia uma perseguição vinda do lado religioso dos judeus, uma perseguição política dos romanos, e onde quer que esses cristãos fugissem, se encontrassem, essas duas perseguições, essas duas pontas de perseguição estariam presentes também. Onde é que está havendo na sua vida a maior fonte de sofrimento, de provação? O que está acontecendo na sua vida hoje? Que pode ser drasticamente menor do que aquela que os irmãos cristãos da dispersão, que estavam esparramados e estavam sofrendo. Mas eu queria perguntar a você, eu sei que há muitas pessoas entre nós hoje que poderiam fazer uma lista de 1, 2, 3, 5 assuntos, 5 áreas que você está tendo uma dor muito grande no seu peito, no seu coração. Essa mensagem é muito fácil de ser pregada porque ela atinge todos nós. Ela atinge os pais quando olham para os filhos, ela atinge o cônjuge, o casal que não está vivendo bem, ela atinge o idoso que olha para trás e conserva no coração tantas dores pelas quais já passou. Ela atinge a família e a pessoa que, por não ter se organizado tão bem nesses últimos anos, hoje está vivendo uma vida precária na área financeira. Ela envolve o casal que, por ter semeado um relacionamento de distância, hoje vivem debaixo do mesmo teto, mas conversam tão pouco. Ela envolve pessoas que perderam seus entes queridos neste ano, no ano passado. Envolve aquele filho que gostaria de dizer para o pai ou para a mãe o que de fato está acontecendo,
e como que se colocasse no espelho, se colocando no espelho para dizer: pai, mãe, olha, a minha vida está assim, mas ele não tem liberdade nenhuma. E isso gera dor. Envolve aquela pessoa que está viciada em pornografia. E ela sofre com isso. Porque isso tem danificado a sua mente, os seus relacionamentos, seu casamento, quem sabe. Tem deturpado a sexualidade, a maneira como vê o sexo oposto. Isso gera dor. Doenças vão aparecer. Morte vai chegar. Não é verdade? Infelizmente, separações, divórcios. O que Tiago nos apresenta aqui é uma certeza, primeiramente, que a provação, que o sofrimento, que a dor fazem parte da nossa vida. Que mensagem dura e triste. Se parássemos por aqui, as coisas iam ficar depressivas durante essa semana. Você ia sair daqui hoje de cabeça baixa, desanimado, porque a palavra de Deus nos apresenta isso mesmo. Mas eu quero dizer uma outra coisa. Segundo ponto da noite de hoje: qual é a atitude que devemos ter na provação? Uma coisa é certa: a provação faz parte e fará parte da nossa vida. Mas há uma atitude que Tiago nos incentiva e nos desafia. Como é que eu encaro o sofrimento? Alguém que está sofrendo hoje aqui, eu quero dizer para você que a Bíblia dá um norte, ela dá orientação. Ela aponta como é que eu e você precisamos, ao olhar esse espelho da palavra de Deus, dizer: é por aqui. E eu quero que Deus me trate nesta área da minha vida. A palavra usada por Tiago é a seguinte: meus irmãos, versículo 2, considerem motivo de grande alegria. Você pode falar essa frase comigo? Meus irmãos, considerem motivo de grande. Que alegria que é? Grande alegria. Grande alegria. O fato de vocês passarem por provação. Alegria. Que palavra é essa? A palavra é carã. E a palavra carã é usada algumas vezes na Bíblia. Sabe em que lugar ela é usada? Quando Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz assim: alegrai-vos quando vos perseguirem e mentindo disserem toda a sorte de coisas erradas contra vocês. Alegrem-se. É a mesma palavra que Tiago usa. A palavra é usada também por Paulo quando ele está na prisão. E ele diz lá em Filipenses: olha, meus irmãos, eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer circunstância. Aliás, deixa eu falar sobre Tiago um pouquinho para você. Que Tiago era esse? 2 Tiagos principais são mencionados na Bíblia. O primeiro Tiago é o irmão de João, discípulo de Jesus. Vocês conhecem aquela música Pedro, Tiago e João no barquinho? É essa, mas não é esse Tiago. Esse era discípulo de Jesus. O segundo Tiago é esse aqui. Esse aqui não é o discípulo de Jesus. Aliás, este aqui se converteu ao cristianismo nessa época de perseguição. Aquele Tiago, foi Herodes, está lá em Atos. Herodes mandou cortar a goela daquele lá. Foi decapitado. Morreu muito cedo. Este aqui se converteu ao Evangelho. E sabe quem ele era? Ele era irmão de quem? De Jesus. De Jesus. A mãe de Jesus teve outros filhos após Jesus. Então Tiago era o irmão mais novo de Jesus. Mas quando Jesus estava pregando,
Esse Tiago, irmão de Jesus, chegou uma vez num lugar onde Jesus pregava e disse assim, escuta, mais ou menos assim, ele disse, escuta, aquele louco está aí dentro desse lugar, nós viemos buscá-lo. Ele não gostava, não acreditava, aliás, sentia vergonha de ter na família um homem doido, como Jesus. Para ele, Jesus era assim. Mas depois ele tem uma experiência, depois que Jesus morre e o evangelho começa a ser pregado pelos apóstolos, ele ouve e ele se quebranta. Olha, você que tem um irmão difícil, pode ter paciência, viu? Alguém tem irmão difícil aqui, irmã, não é? Pode esperar. Até Tiago, Deus deu jeito para ele, viu? Até Tiago. Tem alguém difícil na sua família aí? Você está orando há anos já, né? Pensa em Tiago, tá bom? Jesus não viu, enquanto ele estava na terra, a conversão do irmão. Mas quando este homem se converteu, ele se torna um líder na igreja e ele escreve uma carta extraordinária como essa. Mas sabe por que ele põe o primeiro tema sofrimento? Sabe por quê? Não é só porque estava acontecendo sofrimento naqueles dias. Sabe por quê? Porque ele soube o que era sofrimento. Porque um dia ele viu a mãe dele nos pés de uma coisa que se chamava cruz. Uma mãe que viu a extraordinária, impossível de medir, a dor daquele filho colocado na cruz. E Tiago, ao olhar aquela mãe, aprendeu o que é sofrimento de uma mãe. Por isso ele tinha autoridade para falar o que é sofrimento. A tradição diz, isso não está na Bíblia, mas em alguns livros de história, que Tiago foi morto, esse Tiago aqui, foi morto pelos judeus em Jerusalém, empurrado do pináculo do templo. Aquele templo que depois foi destruído no ano 70. Mas antes disso, ele foi levado lá no pináculo, naquele mesmo pináculo que Jesus foi tentado. Naquela história da tentação. E diz a tradição que Tiago foi levado lá e foi empurrado lá de cima. Mas quando perceberam que ao cair ele não havia morrido, sabe o que fizeram? Foram lá e apedrejaram até a morte. Essa foi a morte deste cidadão, deste discípulo agora de Jesus. Portanto, nós estamos diante de um homem que sabe o que é viver em alegria no sofrimento. Ele tem autoridade para dizer sobre, para falar, para ensinar sobre sofrimento, porque ele sabe mesmo o que é sofrimento. Quando a gente fala em sofrimento, vocês estão atentos comigo? Estão atentos, amém? Estou com vocês estão comigo? Eu vou falar sobre duas reações que normalmente a gente tem. Não, você não tem, porque você é um cristão mesmo, discípulo de Jesus. As pessoas têm, vamos falar assim. Aqui ninguém tem essa reação. Duas. Primeiro, quando se fala de sofrimento entre os cristãos ou uma pessoa qualquer, a primeira reação é de cinismo. De fato, esse negócio, Deus faz a gente, mas permite que a gente sofra. Que Deus é esse? Se fosse um Deus, o que as pessoas dizem? Se ele fosse um Deus bom, ele não deixaria ninguém sofrer. Olha, a gente canta, Deus é bom em todo o tempo, como a gente cantou agora há pouco aqui. Mas na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. Isso é um cinismo com relação a Deus. Porque essa pessoa não crê no amor de Deus. Ela não crê que Deus governa todas as coisas. Então ela se torna, e muitas vezes, crentes, cristãos, pessoas que são batizadas, fazem parte de uma igreja, se tornam azedas, críticas, cínicas com relação ao agir de Deus e à permissão de Deus
ao permitir que uma pessoa que crê nele passe por uma dor, ao permitir que uma pessoa que está orando pela saúde, pela restauração física de um membro da casa, da família, perca aquele ente querido. Ao permitir que uma criança que não tem nada a ver com a história do mundo islâmico escorregue pela mão do pai e morra no mar Mediterrâneo. Que Deus é esse? Muitas pessoas reagem assim. Meu querido irmão e irmã, talvez você não entenda e nem tenha resposta para essa pergunta: por que sofremos? Talvez você esteja mais para aquele filósofo alemão que disse: viver é sofrer. Você quer viver? Então prepare-se para sofrer. Porque há um perigo muito grande de agirmos e de alimentarmos em nós esse cinismo, essa crítica, esse azedume, essa amargura contra Deus, porque não sabemos e não conseguimos explicar e não conseguimos conviver com o sofrimento. Há uma outra reação. Essa é bem presente no meio das igrejas. Sabe qual é? Não é cinismo, mas é legalismo. O cinismo você vai encontrar com pessoas que às vezes nem creem em Deus. E quando você fala alguma coisa, a primeira pergunta que ele vem e faz é: mas se Deus existisse mesmo e ele fosse um Deus amoroso, ele não permitiria isso. E aí você não sabe o que responder, você fica apertado ali e você para de conversar envergonhado. A reação que há muito dentro da igreja é legalismo. Sabe o que diz o legalismo? Se você está sofrendo, é porque tem alguma coisa na sua vida, que você está desobedecendo, que você abriu uma porta, e tem umas expressões típicas, não é? É brecha na vida. E aí então, olhando de fora, é tão fácil e tão, entre aspas, bom, satisfaz aquele espírito às vezes julgador, que muitos de nós temos, quando conseguimos, entre aspas, analisar. Sabe por que ele está sofrendo? Porque ele fez isso e aquilo. E a gente quer encontrar uma razão para o sofrimento. Como nós não encontramos, então ficamos criando. Você é culpado deste mal. Irmãos, às vezes esta observação tangencia a ignorância, tangencia a desonestidade espiritual. Seria muito mais honesto dizermos: meu irmão, minha irmã, eu não sei por que está acontecendo com você, mas eu estou aqui do teu lado e vou sofrer junto com você. Não seria muito mais confortador? E talvez orar para que o Espírito Santo, se há alguma coisa, porque pode haver mesmo, se há alguma razão, alguma desobediência, algum mau caminho que está fazendo com que venha alguma dor, algum sofrimento, algum evento que está acontecendo, então fique em oração, peça a Deus que convença, que mostre para essa pessoa, ao invés de nós tentarmos apontar a resposta legalista, julgadora, debaixo da lei, e esquecendo da graça que a igreja deve ter. Graça e não juízo. Às vezes negamos a soberania de Deus, quando tentamos explicar o sofrimento, ao invés de simplesmente dizer: eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Romanos 8:28, Deus diz que Deus está agindo em todas as coisas para o bem. Ponto. Nós nos esquecemos da palavra de Deus, por isso que a gente entra nesses descaminhos da teologia. Sabe o que a gente se esquece? A gente se esquece, em primeiro lugar,
que nós somos uma criação caída. Irmãos, não há perfeição na criação hoje. Não há perfeição. Você olha e você pensa que há uma perfeição. Nós olhamos para uma árvore, para uma flor, para o nascimento de uma criança. Que perfeição de Deus. Especialmente quando é alguém da nossa casa, né? Quando é um sobrinho, um neto, um filho, né? Que perfeição de Deus. Quando é uma flor que nasce lá no seu jardim, uma orquídea, né? Mas não há perfeição absoluta. Sabe por quê? Porque Paulo diz, numa excelente explicação, que toda a natureza geme. Toda a natureza geme. Então, o seu corpo geme. Os seus filhinhos, os seus netinhos, os seus sobrinhos que nascem, já nascem gemendo, clamando pelo dia da redenção. E por isso sofremos. O apóstolo Paulo diz também que por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão, você concorda comigo? Por um homem entrou o pecado no mundo. Assim também este pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, toda a criação. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado assim, olha, a morte já chegou. É verdade, gente, a morte já chegou, e chegou muito cedo, chegou em Adão. A gente esquece também. Então a primeira coisa que a gente esquece quando a gente pensa na alegria e não desfrutamos da alegria é porque a gente esquece que vivemos num mundo caído. A gente esquece também de uma promessa de Jesus. Você já ouviu aquela declaração assim? Existe 300 e quantas promessas? 365 promessas na Bíblia. Eu vou dar 366 para você. Uma que você não menciona, mas é uma promessa. Você não vai gostar de ouvi-la. No mundo, vocês já sabem, mas vocês esquecem. Por que de vez em quando vem alguém e diz, pastor, como é que a ovelhinha faz, Paulinho? Me ajuda, pastor. Não é? Paulinho que sabe bem fazer isso. Pastor, eu não sei por que eu estou sofrendo. Porque Jesus prometeu, no mundo tereis aflição. Diga para a pessoa que está do seu lado, você vai ter aflição. Pode ter certeza. Você vai ter aflição. Mas não termina aí. Você está pensando isso, né? Pastor, mas tem a segunda parte. Mas tenham bom ânimo. Ânimo. Vamos falar juntos? No mundo tereis aflição. Bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo. Não esqueça disso. Porque se você esquecer disso, você vai entrar por umas explicações e uma teologia muito contrária à palavra de Deus. Por isso nós podemos ter o quê? Alegria. Alegria. Leia comigo o versículo 2. A gente está lento hoje, né? Estamos no 2 ainda, mas já estamos terminando. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Quem tem maior alegria então? Quem tem maior provação. Nossa, pastor, o senhor está falando umas coisas totalmente esquisitas hoje. Quem tem maior alegria? Quem tem maior provação. Pode falar, não precisa ficar com medo. Amanhã você não vai bater o carro, eu espero que não, né? Nem hoje à noite. Não precisa ficar com medo. Quem que pode ter maior alegria? Se Tiago diz, tem um motivo de grande alegria. Ampla alegria. Uma sala enorme de alegria. Quando você passar por grande provação. Irmãos, essa é a maravilha do Evangelho. Se você fosse budista, não tem nenhum budista aqui? Se tiver, não erga a mão agora. Tá? Se você for budista, você é muito bem-vindo entre nós. Muito bem-vindo. Esse Evangelho serve para todas as pessoas. Se você fosse budista, e eu estivesse falando para você sobre o budismo, eu diria assim,
se conforme com o sofrimento. E sabe como é que você anula o sofrimento? Quanto menos você tiver desejos. Desejos que causam sofrimento. Eu queria tanto melhorar de vida. Isso vai gerar sofrimento, porque se você não conseguir... eu queria tanto me casar. Quem quer casar aqui? Não fale isso. Se você não conseguir, você vai ficar em sofrimento. Então, aniquile, esmague os seus desejos. Se você fosse budista, mas você é cristão, amém? E o cristianismo tem uma notícia muito boa. Você pode ter alegria. Sabe por quê? Sabe por que você pode ter alegria? Porque Deus está no controle da nossa vida. Aquela dose de provação que Ele permite, Ele sabe a dose certa. Você crê nisso? Ou não? Deus é soberano, amados irmãos. Essa é a grande notícia. E é por isso que você pode ter alegria. E dizer, Senhor, muda o meu caráter. Muda a minha resposta ao sofrimento. Deus disciplina a gente? Quem acha que Deus disciplina a gente? Levante a mão. Lógico. Vocês conhecem bastante a Bíblia, por isso que vocês estão levantando a mão. Porque a Bíblia em Hebreus diz que assim como o pai disciplina o seu filho, assim também Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Você quer ver um texto interessante? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, é lá no começo da Bíblia. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Lá no início da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 8, versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho. Onde? No deserto. Eles estavam entrando na terra prometida e Deus dá essa lembrança para eles. Durante quantos anos? 40. Para fazer o quê? O que Deus tinha como alvo durante 40 anos? Para humilhá-los e pô-los à prova. Humilhá-los. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Se Deus permitir você passar por uma dor, um sofrimento, uma provação, uma dificuldade, você poderia dizer, Deus, eu sei que essa prova vai me humilhar. Vai me tornar mais humano, eu vou amar mais as pessoas, porque eu vou olhar para aqueles que já sofreram e eu vou poder consolá-los. Deus, eu sei que essa prova que o Senhor está me dando é para ver o que está aqui dentro. Essa prova é o espelho onde eu posso ver se de fato dentro de mim há um coração que te ama. É na prova, não é na bênção. Deixa eu dizer isso para você claramente. Se você quer sondar o seu coração, não é na ocasião da bênção que você sonda de fato o seu coração, mas é na prova, é no deserto, não é no oásis, é na secura. É aí que acontece a grande prova. É aí que nos vemos. Sabe o que eu li essa semana? Eu li essa semana que 400 cristãos são mortos por dia. Como mártires da fé. 400 cristãos são mortos por dia por causa da fé. Isso sem falar daqueles que são presos, que estão presos, que perdem herança, que são deserdados, não é? Pela família, que tem que fugir. Há um livro muito interessante que eu quero recomendar a você, de um autor alemão, pastor, chamado Dietrich Bonhoeffer. E Dietrich Bonhoeffer morreu
poucos dias antes, foi morto na prisão, poucos meses antes do fim da Segunda Guerra. Pouco antes, ele estava preso. E ele escreveu um livro chamado O Custo do Discipulado. O Custo do Discipulado. Olha o que ele diz. O sofrimento é característica própria dos seguidores de Cristo. O discípulo não está acima do mestre. O discipulado, a gente poderia dizer, a vida cristã, é a união com o Cristo sofredor. Por isso, nada há de estranho. Olha o que Dietrich Bonhoeffer está dizendo. Nada há de estranho no sofrimento do cristão. Antes, é sinal da graça de Deus. Que coisa! Um homem que está preso, ele escreveu esse livro na prisão. Ele diz, sofrimento é uma bênção que Deus dá. É graça de Deus. Você tem duas opções. Crermos num Deus que é criador e que cuida de sua criação, ou sermos evolucionistas. Não tem outra opção. É interessante que algumas pessoas que creem na evolução, que negam o Deus criador, o fazem porque acham que esse Deus criador é muito mau. O caráter dele é mau, porque ele permite sofrimento. Então, é preferível para muitas pessoas crer numa sucessão evolucionista, na seleção natural, darwiniana, porque eu não consigo crer num Deus criador. É o que muitos dizem. Mas sabe de uma coisa? O conceito da seleção, ou o conceito da evolução, é calcado na dor e no sofrimento. Porque para ter evolução, para ter mudança, precisa haver o predador e a presa. Precisa haver a morte e a seleção natural dos que vão subsistindo. Não é assim? Os que vão subsistindo. Então, muitos negam a Deus como Criador e optam por uma criação baseada na evolução, que é firmada no sofrimento e na morte, na força. E por meio da força, obtém-se a continuidade e as transformações da espécie. Sabe por quê? Porque não tem como fugirmos do sofrimento. Eu quero terminar dizendo que há uma promessa. A promessa é que, se nós confiarmos em Deus, nós obteremos perseverança. 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 Há pessoas que reagem assim. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Eu já ouvi muitas vezes. Deus quis assim, o que eu posso fazer? Bola para frente, não é? Morreu tão novo, mas o que a gente faz? Isso é resignação, não é? A pessoa aceita a dor, o sofrimento desta maneira. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É isso mesmo, a vida é assim mesmo. Esta não é a postura cristã. Cristão não é resignado. Cristão é perseverante. Porque perseverança admite a dor. Perseverança sabe que a dor vai continuar ali por muito tempo, mas eu continuo crendo no Senhor. Continuo crendo no seu amor. Alguém que diz, a vida é assim mesmo, a vida é dura, bola para frente, vamos para frente, o que a gente faz? É porque ele não conhece amor de Deus na hora da dor. Eu quero encerrar lembrando a você de um aspecto da vida de Jesus.
Isaías disse: Jesus é homem de dores, ele sabe o que é padecer. É esse o nosso Senhor. Ele é o nosso sacerdote. E eu quero dizer a você que nessa noite está passando, ou quero alertar você e a mim, que poderemos passar por sofrimento. Nós temos um sumo sacerdote, nós temos um intercessor que sabe o que é padecer e nos ama. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Eu quero convidar você a se expor agora a Deus. Se expor a Deus. Nesses últimos minutos de culto, daqui, quem sabe 3, 5 minutos, nós estaremos fora deste lugar. Agora é a hora de nos expormos ao Senhor e dizermos: Deus, eu tenho andado revoltado com o Senhor. Eu tenho andado incrédulo, meu coração está azedo, cítrico, meu coração é um deserto, porque aquilo que eu digo crer, de fato não tem feito a mudança na minha vida. Eu não tenho conseguido declarar minha confiança. Exponha-se ao Senhor. Talvez é a hora de você e eu nos expormos a Deus e dizermos: Senhor, enche o meu coração de alegria. De alegria. Aquela alegria que é confiante, que sabe e conhece um Deus que cuida. Exponha-se ao Senhor. Peça que Ele te dê perseverança. Quem sabe para aquela situação lá na sua casa, perseverança. Não desanime. Não desanime com o seu cônjuge. Não desanime com os seus filhos. Não desanime ainda que a perda aconteça. Fique firme. Deixe o Senhor agir na sua vida. Te encher de consolo. Te encher de alegria. Coloque-se no espelho do Senhor e diga: Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Mostra o que está em mim, Senhor.